Você já percebeu como nós, mulheres, fomos ensinadas a carregar tudo, a cuidar de todos, resolver as coisas e dando conta de tudo que vai aparecendo? E no meio disso, acaba que nós esquecemos de nós mesmas? Mas existe outro caminho, um caminho de leveza, clareza e propósito. E ele começa com uma simples e poderosa pergunta: o que realmente importa para mim agora? O que importa para você agora, minha amada? O essencialismo não é sobre fazer menos por preguiça, nós já falamos isso. É sobre fazer melhor, com propósito, presença e paz. É sobre entender que nem tudo merece o nosso sim e que às vezes o maior ato de amor é escolher com sabedoria o que fica e o que vai. E hoje nós vamos falar sobre como escolher o que importa, porque quando nós aprendemos a escolher, você, eu, começamos a viver com sentido. E nós estamos aqui fazendo todo esse vídeo com base na reflexão do livro Essencialismo. E vamos falar hoje sobre o escolher, que é uma força silenciosa que vai nos distinguir se nós vamos viver em paz ou vamos viver exausta. E veja a capacidade de escolher. Escolher é o que nos torna humanas, mas muitas de nós, ao longo da vida, fomos nos esquecendo dessa habilidade, dessa capacidade, desse poder. Até acreditamos que não temos mais escolha alguma muitas vezes. E daí, quando nos vemos assim, acaba acontecendo muitas doenças no nosso corpo e na nossa alma. Agora vamos adentrar melhor para a gente perceber. A mulher que esqueceu que pode escolher, o que será que tem acontecido? Veja, primeiro, quantas vezes você já pensou: eu não posso fazer diferente, eu não tenho opção, é o que sobrou para mim. Ah, minha amada, essas frases tão comuns no discurso feminino são sinais de impotência aprendida. Você já ouviu falar de impotência aprendida? É uma crença silenciosa que nada do que fazemos mudará o resultado. E ela nasce em histórico de submissão, rejeição, sobrecarga e culpa. E essa impotência aprendida vem de estudos feitos. Então, não é simplesmente que foi falado de qualquer forma. Não, porque desde que nós somos criadas dentro de crenças, dentro de parâmetros, vai se criando uma impotência aprendida. Então, a mulher que cresceu ouvindo que precisava agradar para ser amada, não é que ela ouviu diretamente isso, mas ela percebeu que ela tinha que ser uma boa menina, que ela tinha que ser educada, que ela tinha que cuidar dos irmãos, tinha que cuidar da casa. Então ela o quê? Aprendeu que precisava fazer as coisas, agradar para ser amada. A mesma coisa a mulher que cresceu cedendo para evitar conflitos. Eu me lembro que assim, quando meu pai chegava, a gente não podia abrir a boca, mesmo ele ali embriagado, violento, nós tínhamos que evitar conflito o máximo que podíamos. Né? Então, tudo isso depois vai ter o quê? Dificuldade de confrontar, de colocar a sua opinião. Também a mulher que aprendeu a aguentar calada, porque não adiantava reclamar. E muitos desses aprendizados, dessa impotência aprendida, 90% vem dos nossos lares. Muitas vezes o que vimos da nossa mãe, o que vimos do nosso pai, ou o que vimos até dos nossos avós ou dos nossos cuidadores. Então, veja, tudo isso vai nos deixando no modo automático e reagindo a tudo que a vida impõe. Essa é a consequência. E isso vai fazendo assim parte de um desconforto interno nosso. E mesmo quando a gente pode mudar, a gente sabe o que acontece? Continua no mesmo lugar, porque nos falta visão, nos falta clareza, porque essa impotência aprendida nos colocou ali, como se acreditássemos que não existe um outro lado, que não existe uma outra forma. Então, vamos pensar assim, olha, vamos dar um exemplo de impotência aprendida na vida real para ficar mais claro.
Imagine uma pessoa que está num casamento há 25 anos e por muito tempo ouviu que a mulher de Deus suporta tudo. Mesmo cansada, doente, infeliz, ela acredita que não tem escolha, ela tem que suportar. Até que um dia o corpo dela adoece. Já que ela não pode falar, o corpo adoece. E ela começa a entender que o silêncio que a mantinha forte também mantém ela presa. Então, minha amada, e muitas vezes nós vamos jogar, é porque é meu companheiro, porque é meu filho, mas nós já trazemos dentro de nós impotências aprendidas que vão reforçar o relacionamento. Então, nós precisamos começar a trabalhar no nosso interior. E há também, deixa eu dar um outro exemplo, de mulheres que inconscientemente fogem da impotência aprendida, se tornando hiperativa. Tem mulheres que aquela de impotência aprendida tradicional, ela se vê sem chance, que não tem escolha, não tem opção. Agora tem a outra que quer fugir de qualquer jeito, então ela vai se tornar hiperativa e elas tentam abraçar o mundo, dizem sim a tudo e assumem todas as tarefas, ajudam todos, se colocam em todas as causas que aparecem. Mas, no fundo, não fazem por liberdade, fazem por medo. Olha que interessante isso. E quantas mulheres a gente vê tarefeiras aí? E a mulher guerreira, que vive exausta? Ela foge da impotência aprendida para se tornar hiperativa, tá? Então, aqui também tem a mulher que vai confundindo movimento com propósito e urgência com valor. Então, amadas, movimento não é propósito e urgência não é valor. Outras mulheres acreditam que precisa estar sempre ocupada para ser importante e sempre disponível para ser amada. Veja, essa hiperatividade disfarça uma dor antiga, a crença de que parar será esquecida ou, se parar, vai ter a sensação da impotência que viu lá na sua casa, que viu aí no seu ambiente onde conviveu. Então, nós percebemos que nós temos que olhar realmente, parar. Se não parar, não tem como para nos enxergar. Agora, vamos entender um pouquinho o contraste da mulher não essencialista, que eu tenho chamado também de mulher ferida, e a mulher essencialista, que eu tenho chamado de mulher plena. Então, a mulher não essencialista, ela vive com o peso de que ela tem que, ela precisa, ela necessita. Então, ela está com uma sobrecarga e assim, sabe o que acontece? Ela reage, ela vive apagando incêndio e ela acaba sem energia para o que realmente importa. Inclusive, ela se perde no que realmente importa, tá? E ela abre mão do direito de escolher. Quem vive carregando que tem o que preciso ter, tá tirando o direito de escolher. Tá abrindo mão da própria vida interior. Agora, já a mulher essencialista, a mulher que está aí na jornada da mulher plena, ela entende que escolher é um ato espiritual. Ela não se move por medo, mas por propósito. O que eu quero realmente? Ela não diz tenho que, ela diz escolho. E esse verbo muda tudo. Então vamos ver? A não essencialista diz o quê? Eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso. A essencialista diz eu escolho fazer. Então escolher, amadas, não é uma ideia, é uma ação. É um exercício diário de liberdade, maturidade e fé. O Senhor nos deu livre-arbítrio. Ele nos deu livre-arbítrio espiritual e emocional. A Bíblia ali deixa bem claro isso para nós, o poder da escolha. Mas, assim como Adão e Eva, muitas vezes usamos esse dom sem consciência. Deixamos que os outros escolham por nós. Veja, Adão e Eva deixaram o quê? Que a serpente escolhesse por eles. Eles perderam ali a sua autenticidade em Cristo, em Deus. Entendeu? E muitas vezes nós deixamos que os outros escolham por nós. Por quê? Porque
é por uma culpa, por um medo, por um costume, por formas que viu que a vida sua é assim. Então a gente tem que começar a nos questionar. Eu sei que não é fácil escolher, mas a gente começa a nos questionar e começa a nos permitir, sabe? E esse livre-arbítrio. Veja, Deus, ele deseja que nós realmente exerçamos isso para a vida. E a mulher que vive sob o jugo da obrigação esquece que dizer não também é obedecer a Deus. E quando esse não preserva a sua saúde, paz e alma, tá? Agora, nós precisamos aprender a dizer não também. Porque senão a gente fica tão ansiosa para dizer não que a gente sofre muito mais. Mas eu te digo, as primeiras vezes que a gente vai colocando o limite, a gente sofre mesmo, tá? Então, veja, ser uma mulher essencialista é resgatar o poder de decidir com sabedoria. Decidir o que vai entrar na nossa vida e o que vai sair. E veja, a escolha é o início da cura. Toda transformação começa com uma escolha, não tem jeito, minha amada. A mulher que decide parar de sobreviver e começar a viver o essencial está dizendo a si mesma: eu ainda tenho escolha, eu escolho, eu ainda tenho escolha, eu escolho por mim. Escolher, lembre-se, é um ato de fé. É acreditar que Deus te deu o poder de decidir e aquilo que você vai se aproximar do seu propósito e de deixar o resto ir com paz no coração. Deixar o resto ir, nós temos que discernir e assim, para deixar ir e começar a ver que nem tudo é importante. Vocês já ouviram falar daquele livro A Revolução dos Bichos? Ele apresenta um personagem chamado Lutador, que é o cavalo forte. Ele é o cavalo forte e fiel que trabalha sem parar naquela fazenda, sempre dando o máximo dele, resolvendo, ajudando todo mundo. A cada problema, ele repetia: o problema é, eu vou trabalhar mais. Ah, tem um problema assim? Pode deixar, eu vou trabalhar mais para resolver isso. Ele acreditava que mais esforço resolveria tudo. Mas no fim, ali do livro, o livro vai nos mostrando que no fim seu excesso de entrega o levou ao esgotamento. Mesmo com as melhores intenções, o trabalho sem discernimento se tornou a sua ruína. E o cavalo lutador, muitas vezes somos muitas de nós. Quantas mulheres vivem assim? Trabalhando mais, ajudando mais, se doando mais, como se o amor, o valor e o reconhecimento viessem apenas do fazer. Elas dizem: ah, eu dou conta, deixa que eu resolvo. Depois eu descanso, mais um pouquinho para eu terminar. Mas o que chamamos de força muitas vezes é uma armadura de sobrevivência emocional. O que chamamos de fé, amadas, às vezes é a negação da própria necessidade de descanso. Sabe o cavalo lutador? É a imagem da mulher que se perdeu tentando ser boa o tempo todo para todos. Ela faz de tudo, mas não percebe que aos poucos está afastando-se daquilo que realmente importa. É a mãe que vive resolvendo tudo pelos filhos, mas esqueceu de si mesma. É a esposa que carrega o lar inteiro nas costas, mas perdeu a alegria de estar em casa. É a profissional que trabalha até tarde, mas já não sente propósito no que faz. Lá no fundo, todas vivem o mesmo dilema: confundir o valor com utilidade. Confundir o valor com utilidade. É assim como o cavalo lá lutador. Repetem sem perceber: se eu trabalhar mais, vai melhorar. Mas o resultado é o mesmo: esgotamento, frustração e vazio. Veja, o erro do fazer mais. Ah, amadas, eu já caí tantas vezes nisso e quando eu descuido, eu caio nisso. Eu tenho que ficar atenta para isso. Então, veja, desde menina nós fomos ensinadas a acreditar que trabalhar mais é sempre a solução.
Mas a maturidade, a vivência, a experiência espiritual e emocional revela que nem tudo que é esforço é frutífero. A mulher não essencialista, essa mulher ferida, acredita que tudo é importante. Ela quer consertar, ela quer agradar, ela quer prevenir, ela quer prever. E o resultado? Vive cansada, dispersa com a alma fragmentada, uma alma fragmentada. Agora, o que nós temos da mulher essencialista? Ela aprende a discernir, ela entende que nem tudo merece seu sim e descobre poder libertador de uma nova pergunta. Ela faz perguntas diferentes. Ela diz: o que realmente é vital nesta fase da minha vida? O que realmente é vital nessa fase da minha vida? Amadas, quando nós vamos envelhecendo, uma das coisas vitais é a atenção à nossa saúde física e emocional e espiritual. E muitas vezes a gente acha que ainda a gente é muito jovem e quer dar conta de tudo e de todos. E o Senhor está nos chamando para uma nova era, para um novo e vivo caminho na fase que nós estamos. Tá? Você já ouviu falar do economista Vilfredo Pareto? Pareto, que fala da lei de Pareto, que ele fala 80-20. Ele diz que 80% dos resultados vem apenas de 20% dos esforços. Como que é isso? Vamos entender melhor. Então, é assim, uma pequena parte das nossas ações gera a maior parte dos frutos. Então, aqui o autor do livro chama isso de lei das poucas coisas vitais. Lembrando que o autor traz sempre mais conteúdo voltado ao mundo corporativo e eu estou trazendo mais o conteúdo voltado à nossa realidade de mulheres, tá? Então, aqui ele fala sobre a lei das poucas coisas vitais. É quando trazemos isso para a realidade das mulheres, qual é o insight profundo que nós podemos ter? Que 80% do nosso cansaço vem do 20% das coisas que não consegue largar. Veja só, amadas, perceba, as coisas que você não consegue largar, aquelas 20% das coisas que você não consegue largar, está gerando 80% do seu cansaço. Olha que coisa. Agora, veja outra coisa. 80% da sua alegria vem dos 20% da escolha que você faz com propósito. Veja, 80% da sua alegria vem de 20% das escolhas que você faz com propósito. Então, a gente tem que começar a perceber que aqueles 20% que a gente não quer largar traz muito cansaço para nós. E as 20% das escolhas que nós fazemos com propósito vai trazer 80% da nossa alegria. Pare para observar quais são os 20% das suas atividades que verdadeiramente alimentam a sua alma. Quais pessoas, hábitos ou práticas espirituais te fazem florescer? Essas são as poucas coisas vitais, aquelas que sustentam o seu equilíbrio, a sua fé e o seu bem-estar. E o resto? O resto é o que distrai, amada. O resto é o que drena, é o que te afasta da essência, dessa essência quem você é, de quem Deus te constituiu. Então, as coisas vitais, elas são poucas. Descobrir o essencial é como peneirar o ouro. Sabe, na mina eles ficam peneirando até achar aquelas pepitinhas de ouro? É preciso remover muito pó, muita terra para encontrar o que brilha. Por isso que não adianta no automático tentar fazer isso. Se você está ouvindo esse áudio, amada, inclusive ouça 2 vezes, mais de uma vez, 3, porque até que você vai peneirando e tirando esses ouros, porque quanto mais você ouve, a fé vem pelo ouvir. Aí você vai começando a fazer perguntas aí para você. Porque veja, a mulher essencialista, essa mulher plena que está nessa caminhada, ela começa a olhar a própria vida
com esse olhar de joalheira. Nós somos joalheiras, tá? E nós vamos fazer as perguntas assim: o que de tudo que eu faço tem valor eterno? Amada, o que de tudo que você faz tem valor eterno? O que realmente carrega amor, carrega propósito e carrega leveza? O que Deus está me pedindo para continuar? E o que Ele está me pedindo para soltar? Amada, sabia que nós temos tanta dificuldade de soltar? Então, vamos pensar, o que Deus está te pedindo para continuar? E o que Ele está te pedindo para soltar? Estou vivendo muito isso na minha vida hoje, soltando coisas que eu me dediquei muito tempo e que eu não queria soltar, porque foi tanto serviço nisso, foi tanto empenho, mas o Senhor me mostrou que eu tenho que soltar. Então, soltar não é fácil, é dolorido, porque você tem que negar muitas coisas dentro de você. Mas Deus está nos chamando para as coisas vitais e nós temos que realmente fazer essas perguntas para iluminar o nosso coração e revelar essas coisas vitais. Veja, amada, a oração é o nosso primeiro recurso. Sabe, um tempo de silêncio é essencial para isso. O cuidado do nosso corpo, a presença verdadeira que se ama. Essas são as sementes que vão gerar, sabe o quê? Os frutos eternos, os frutos duradouros, porque nós já estamos cansadas do peso do excesso. Hoje nós vivemos o quê? Na geração do excesso. Antes se havia a geração da falta, hoje é a geração do excesso. Sabe, é muito trabalho, é muita rede social, é muita comida, é muita distração, é tantas coisas em excesso, que isso vai o quê? Nos tirando do que realmente importa. Porque aí que o discernimento ele entra como essencial na nossa vida, para a gente saber que quase tudo que vem tem desimportância, sim. Lembra os 80%, 20%? Os 20% que vai gerar realmente o que importa. E muitas vezes a gente fica nos 80%. Então, quase tudo não importa. A diferença está, muitas vezes, na força e no foco, sabe? Ou a gente vai viver dispersa, ou a gente vai viver direcionada no que importa. Então, por isso a gente tem que começar a aprender o que realmente importa na nossa vida. Senão, a gente vai ficar sofrendo muito e não vamos, com muito esforço, e vamos dar simplesmente micropassos. E quando olharmos para trás, vamos estar o quê? Extremamente cansada, com poucas coisas alcançadas, tá? Então, veja, nós temos que aprender a perder para ganhar. Sabe? Nós temos que começar a perguntar: que problema eu quero? Que problema eu quero realmente? Que batalha eu quero realmente? Essa é uma das perguntas mais libertadoras e maduras que nós podemos fazer a nós mesmas. Durante anos, nós fomos ensinadas a buscar o equilíbrio perfeito, e isso não existe. Fomos, assim, tentadas a conciliar tudo: trabalho, casa, filhos, marido, igreja, amigos, autocuidado, sonhos. Mas a verdade é que a vida é feita de escolhas. E cada escolha envolve perdas. Existem fases na vida que, quando nós temos filhos pequenos, não tem como. O foco é nossos filhos. Sabe? Agora nós também temos que saber administrar. Agora, não espere equilíbrio perfeito. Temos que realmente deixar algumas coisas para ver qual é o propósito que Deus tem nos dado. Veja, o essencialismo não é o caminho de quem quer tudo. É o caminho de quem escolhe o que realmente importa, amada. Então, vamos começar a perguntar para nós, nessa faixa etária que você está, nesse ciclo da sua vida, o que realmente importa. Sabe? Abrir mão para escolher com sabedoria. Sim, se a gente não abrir mão, não vai haver sabedoria. Sabe? Estratégia é fazer escolhas também, é abrir mão, é escolher realmente,
sair da manada, ser diferente. Veja, nós estamos a esse caminho dessa mulher essencialista e ela não tenta fazer tudo, nem para todos, ela escolhe aonde vai colocar o seu coração. Mas para isso, nós precisamos aprender que desde o início estamos falando, dizer sim a algo e dizer não a várias outras coisas. Porque quando nós dizemos sim a algo, várias outras coisas têm um não. E aí a gente vai aprendendo. E a própria palavra de Deus nos diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Certa vez uma mãe me pediu para atender a filha dela, porque a filha estava pensando em vários problemas e até talvez em suicídio. Ao atender a menina, eu pude perceber a carência que ela tinha da mãe presente. O pai já trabalhava em outro estado e a mãe se dedicava ao trabalho e também a um trabalho onde a mãe se sentia muito orgulhosa de si, porque era uma ajuda que ela fazia a pessoas de um determinado problema. E ela falava que aquilo era uma missão. E eu disse para ela: minha amada, do que adianta você ganhar todo esse trabalho aí fora e perder a sua filha? Então, nós temos que saber o que realmente importa, amadas. Sabe? Porque nós temos que entender, nós mulheres, Deus nos deu algumas missões. E existem fases para essas missões. Então, vamos começar a observar isso. De aqui adianta ter uma agenda cheia, ter um ministério maravilhoso, um currículo admirado, uma casa impecável, limpa, maravilhosa e um coração aí vazio ou perdendo o que importa realmente, aquilo que o Senhor deu realmente na tua mão e somente para a tua mão. Então veja, a mulher ferida, ela encara cada escolha como um dilema impossível. Diante de duas opções, ela pensa assim: como posso fazer as duas coisas? Não, eu tenho que fazer as duas coisas. Mas a verdade é que tentando fazer tudo, ela acaba fazendo nada com excelência e nem com presença verdadeira. Está sempre cansada, irritada, ansiosa, com dores no corpo, com insônia, respondendo mal. E ela tenta segurar todas as pontas, mas as mãos não cabem mais. Tem que perceber quando não dá mais. Sabe? Muitas vezes Deus permite a gente chegar no fundo do poço para a gente saber que a gente tem que largar o osso. Para a gente saber que não dá para levar tudo. Então veja, a mulher essencialista, essa mulher plena, ela tem coragem de escolher. E ela pergunta para ela: que problema eu quero ter? Em que quero investir tudo que sou? Ela entende que toda escolha carrega um preço e também um propósito. E quando esse preço é pago com consciência, o ganho é leveza. Sabe, minhas amadas, muitas vezes muitas mulheres se dedicaram muito aos filhos, viveram para eles e muitas vezes os vê adulto hoje, jovens, e não seguindo o caminho que ela tinha de expectativa para os seus filhos. E muitas vezes ela olha para trás e talvez ela acha que ela não foi uma boa mãe, ou talvez ela acha que ela deveria ter olhado mais para ela, não ter visto os sonhos dela, e ela começa a ter um processo de autocrítica, de culpa, de ressentimento, de perdas. Saiba, amada, nada do que nós fizemos, do que nós fizemos na presença de Cristo, onde nós nos dedicamos, não foi escrito no livro da vida. Tudo isso foi escrito. Não é se o resultado agora não deu como você queria, que você vai se sentir frustrada. Sabe? Entrega teu caminho ao Senhor. E nós demos o melhor com quem nós tínhamos na época que nós demos. Então, olhe para Cristo e nada mais, tá? Então, nós temos que começar a tirar esse peso de nós. E para poder abrir um novo e vivo caminho no momento onde nós nos encontramos hoje. Né? E isso vai nos ajudar a realmente a perguntar: que problema eu quero ter hoje?
Em que quero investir tudo que sou nesse momento? Porque isso vai nos dando clareza, vai nos dando realmente força para tomar decisões. Vocês percebem que essas perguntas trazem discernimento? Sim, olha, essa pergunta, quando eu falo o que eu quero, que problema eu quero, essa pergunta traz discernimento quando o medo de desapontar grita. E muitas vezes desapontar a nós mesmas, tá? Porque toda mulher sabe que cada caminho tem os seus desafios. Todos nós sabemos disso. Se eu escolho o trabalho, eu vou enfrentar um pouco a saudade. Se eu escolho a família, muitas vezes eu vou enfrentar a limitação financeira. Se eu escolho o descanso, eu enfrento o olhar de quem me julga, que acha preguiçosa. Então, amadas, nós sabemos que hoje as pessoas julgam o tempo todo e a gente acaba pegando isso para nós. Mas quando a escolha é feita com consciência e propósito na presença de Cristo, a gente tem aonde nos resguardar, porque a paz de Deus vai estar dentro de nós. E a mulher plena entende que o problema certo é aquele que acompanha o propósito, porque há dores que esgotam e há dores que constroem. Então, nós não vamos ficar livres das dores, mas as nossas dores têm nos esgotado ou as nossas dores têm nos construído, têm edificado a nós e edificado aos outros. Então veja, a mulher essencialista não convida a viver menos dilemas e mais decisões. A mulher essencialista, ela troca, sabe o quê? É a urgência constante pelo foco e o ritmo interno. Porque quando ela abandona essa urgência constante, o que ela ganha? Ela vai ganhar foco e um ritmo interno. Quando ela abandona a busca por aprovação, ela vai ganhar paz de agradar a Deus. Quando ela abandona o perfeccionismo, ela vai ganhar leveza de ser autêntica. Quando ela abandona a sobrecarga, ela vai ganhar o descanso com propósito. E quando ela abandona o medo de perder, ela vai ganhar a alegria de escolher, que é o que nós estamos dando ênfase, a alegria de escolher. Essas são trocas espirituais. Elas exigem, amadas, coragem, mas essas coragens vão nos libertar. Veja, a escolha é um ato de fé. Sim, escolher é confiar, é crer o que vem de Deus, não exige essa exaustão, exige entrega. A mulher que vive o essencialismo passa a perguntar: Senhor, onde o Senhor quer que eu invista o meu amor hoje, o meu tempo? E aprende que quando diz não ao que não é essencial, está dizendo sim ao que é eterno. Amadas, vamos começar a observar se nós estamos dizendo sim ao que é eterno. Assim, o perder deixa de ser dor e se torna a estratégia divina de ganho. E para que possamos obter assim uma metodologia para poder aplicar, perder para ganhar, ganhar realmente o que importa, o que é essencial. Veja só, se a gente primeiro clarear, tudo começa com a clareza. Conforme eu estou falando com vocês aqui, eu estou trazendo o quê? Mais consciência. Isso eu estou fazendo o quê? Clareando a tua mente, trazendo clareza. Então, antes de decidir o que fazer, é preciso discernir o que deixar. Então, nós falamos hoje o quê? De perder para poder ganhar. Então, minha amada, o que você precisa deixar? Lembre que nós estamos nessa jornada da mulher essencialista, da mulher plena, que ela aprende a perguntar com honestidade: o que realmente está me aproximando de Deus e do meu propósito? E o que estou fazendo apenas por medo, culpa, rotina, hábito, costume, crença? Então, clarear é iluminar a verdade. E a verdade que ela faz, liberta. Então, dentro da metodologia Claire, a primeira letra aqui que nós temos é clarear. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Deus, ele traz essa clareza. E depois nós temos que o quê? Por luz. Luz revela o caminho.
E um caminho, amadas, da renúncia. Porque dizer não é uma renúncia e é um ato de fé. Porque quem diz não quem diz não a algo que rouba energia está dizendo o quê? Sim, a vida. E é nesse ponto que a mulher madura começa entendendo que perder não é fracassar, é abrir espaço para o novo de Deus. Ah, amadas, como isso tem sido realidade na minha vida atualmente. Eu abrindo mão de algumas coisas que para mim eu achava tão importante, que até quando eu abri mão de início eu achei que eu havia fracassado. Mas Deus me mostrou que é um caminho de renúncia, é um caminho de não, é um ato de fé, porque Ele deseja abrir um novo e vivo caminho para mim. E mediante isso, eu tenho que deixar algumas coisas. Então, Deus o quê? Primeiro me clareou, agora a luz. E, a princípio, eu entrei num processo de dor. E aí Deus me ensina a acolher. O Claire, quando vem a luz, depois a clareza, a luz, vem toda aquela realidade e bate na nossa porta. O que você faz? Muitas vezes você vai entrar num processo de autocomiseração, que você é uma fracassada, que você não fez nada certo, por que isso aconteceu? Não, agora é realmente aprender a se acolher. Veja, porque a gente sabe que perder dói. Mesmo quando a escolha é certa, há um luto silencioso por aquilo que deixamos ir. Ah, como há um luto silencioso! E acolher é permitir que essa dor tenha voz, sem se confundir com arrependimento, tá? É reconhecer, eu abro mão porque escolho algo maior. Eu abro mão porque escolho algo maior. Então, a mulher plena não finge que não sente, ela sabe que ela sente sim. Ela sente, ela chora, ela ora. Se for preciso, ela ali coloca as suas emoções para fora mesmo, mas ela confia e entrega. Então, o que a gente entrega não é perda, é um preparo que Deus está nos dando. Acolher o que foi deixado para trás é o segredo da paz emocional. E depois é um processo. Nós vamos para restaurar. O R, né, do Claire, do método Claire, quando há clareza e acolhimento. Porque a gente já teve a clareza, nós tivemos a luz, o acolhimento. Agora nós vamos para um coração que se restaura. A energia que antes era gasta tentando sustentar o que já acabou, agora flui para o que realmente importa. Restauração é retorno à existência. A início, o sorriso começa a voltar, o sono começa a melhorar, a alma começa a respirar e a mulher restaurada entende que não precisa provar mais nada. Ela não vive para agradar, mas para frutificar. E o que é plantado em paz floresce com leveza. A vida, lembra, não vai mudar. É nós que vamos mudar diante da vida. E aqui, a última letra do método Claire é expandir o E. Toda perda toda perda consciente, amada, depois vai consistir numa expansão, num expandir. Então, vai expandir seu tempo, vai expandir sua energia, vai expandir o amor, vai expandir sua fé. E nós vamos ter aqui o expandir e levar para o outro. A mulher que aprende a perder para ganhar se torna um canal de sabedoria. Ela não vive mais nas urgências da vida. Ela vive como uma mulher totalmente intencional. Ela sabe por que ela faz, o que faz e para onde está indo. Ela vive de propósito. Ela não mede a vida pelos resultados. Ai, porque aconteceu isso, não aconteceu. Não, mas por coerência. E quando Deus encontra uma mulher assim, sabe o que ele faz? Ele confia a ela novos começos. Deus encontrou tantas mulheres assim, né? Então veja, amados, Deus, se você está ouvindo, Deus está falando com você.
E é com você que o Senhor está falando. E quem perde por amor à verdade nunca perde de fato, apenas muda de nível. Nós estamos mudando de nível, amadas. Então, o que você precisa deixar ir para abrir espaço ao essencial? Pensa bem, o que você precisa deixar ir para abrir espaço para o essencial? Que área da sua vida precisa de um não cheio de fé? Oh, glória! Que área da sua vida precisa de um não cheio de fé? Você tem escolhido por medo ou por propósito? Ah, quantas vezes eu já escolhi por medo. E a cada dia eu tenho aprendido a escolher por propósito. A mulher plena não teme perder, porque sabe que tudo o que é dela em Deus, nenhum não é capaz de tirar, amada. Nenhum não é capaz de tirar. Então, talvez você já tenha passado anos tentando equilibrar tudo, mas agora é tempo de discernir. É tempo de escolher o essencial, de simplificar o que é complexo e de confiar que Deus guia cada escolha quando o seu coração está em paz. Então, nosso coração, ele tem que estar ali na paz. Lembre-se, você não precisa fazer tudo. Você só precisa fazer o que já foi chamada para fazer. E quando você escolhe o que importa, você volta a florescer por dentro para fora. Começa aí dentro e aí vai para fora. E se essa mensagem, se esse vídeo narrado falou com você, minha amada, eu quero te convidar para dar o próximo passo com a gente. E qual é o próximo passo? Você vir para a comunidade Mulheres com Propósito, transformadas para transformar. Aqui é um espaço seguro, espiritual e terapêutico, onde nós mulheres estamos aprendendo a viver esse essencialismo. Estamos na jornada da mulher plena e essa mulher vive com leveza, propósito e fé. Nós estamos caminhando juntas, aprendendo a dizer não ao que drena a nossa energia e dizendo sim ao que nos cura. Então o link da comunidade está aqui embaixo e eu espero você já para vir fazer parte. E se esse vídeo te abençoou, minha amada, curte ele. Se você ainda não é inscrita no canal, aproveita, se inscreva no canal e mande para outras mulheres que você deseja abençoá-las. E para elas que realmente serem mulheres também que estão nessa jornada da mulher plena. E nós já estamos aqui apenas ainda no início, nós temos muito mais reflexões a fazer em cima da base desse livro Essencialismo. Te aguardo no próximo vídeo.